como prometido aqui, já está aqui com a gente ao vivo o deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, para a gente falar sobre a eleição ontem na Câmara Federal, no Senado, para a gente falar de reformas e de vários outros assuntos. Bom dia, deputado. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo firme. Deputado, eu queria já começar te perguntando de cara o que representa para a Câmara dos Deputados a vitória com larga vantagem aí de Arthur Lira para a presidência? Olha, primeiro bom dia a todos que estão assistindo, significa que a nossa articulação, né, que foi feita muito mais em silêncio, né, para que não despertasse nenhum tipo de contração, ela funcionou muito bem, né, conseguimos articular aí de forma a não chamar muita atenção da oposição, até porque existiam cobranças nas redes sociais e eu ainda tuitei até falei, olha, pessoal, nem tudo a gente pode tornar explícito aqui, né, publicizar, porque senão acaba, quem nós queremos derrotar pode até antever as ações. Então, no silêncio a gente vai conseguir vencer. O Rodrigo Maia, né, falava de forma categórica que sagraria campeão ali nessas eleições mais uma vez, ou seja, tendo aí o poder pela tabela, e significa que o nosso poder de articulação foi muito bom, né, foi muito coeso, e conseguimos manter e fixar bastante a fidelidade de muitos deputados, 302 votos. O ideal, na minha opinião, seria 305 para aprovação de PECs e tudo mais, porque ficaria mais fácil, mas está de bom tamanho. Chutei entre 292 a 310 votos, então estou dentro da média. Paulo Figueiredo. Deputado, bom dia. Eu tenho uma pergunta para o senhor de uma área que nos interessa muito. As reformas são importantes para o Brasil. O Brasil tem várias reformas importantes a serem aprovadas, mas existe um assunto que é muito caro aos conservadores do Brasil, à direita brasileira, que é a PEC do voto impresso. Essa talvez seja uma grande prioridade para que a gente não passe no Brasil uma situação similar ao que a gente passou aqui nos Estados Unidos, com metade do país achando que o presidente foi eleito de forma ilegítima. Você já teve uma lei aprovada, o Supremo considerou inconstitucional, e hoje você tem uma PEC para obrigar o voto impresso. Existe algum compromisso do Arthur Lira, do novo presidente da Câmara, em relação a colocar essa PEC para votação, e quais são as chances que o senhor enxerga para que essa PEC seja aprovada o quanto antes? Paulo, bom dia, cara. Primeiro, eu sou fã do teu trabalho, as suas colocações são muito pertinentes, na verdade. Olha, muito obrigado. Essa pauta, ela virou uma pauta prioritária, porque ela é desconstrução do poder, caso, o poder de fato democrático, caso você tenha uma hegemonia por um sistema que evidentemente é fraudável. Os Estados Unidos, como você falou muito bem, foi um balão de ensaios, na verdade, aqui no Brasil. Inclusive o Barroso até foi lá para poder, não sei se aprender ou estudar como aplicaria aquilo, não tem confiança alguma nesses ministros, de maneira alguma, nem hipoteticamente eu confio em nenhum deles. Mas essa pauta se tornou prioritária, porque a PEC da Bia Kicis, que é a autora da Bia, e inclusive o Paulo Eduardo Martins é o relator, ela foi aprovada na CCJ somente com 5 votos contrários, ou seja, isso reflete uma aprovação que o próprio Congresso, os próprios deputados querem mais lisura, mais transparência no processo, que é um processo, na minha opinião, que é totalmente duro, mas também não vamos entrar nessa esteira. O Arthur Lira, ele se comprometeu a levar adiante essa pauta, já que o STF disse que a lei, que a emenda, inclusive até do presidente Bolsonaro como deputado, era inconstitucional, desrespeitando a tripartição mais uma vez, querendo legislar em cima do que eles não poderiam, mas, então, vamos modificar a Constituição, já que é constitucional, uma PEC. Agora, o que eles vão fazer com essa PEC? Se eles vão querer também refutar de alguma maneira, porque eu acredito que não. O próprio plenário também, quando aprovou a emenda do Jair, falou que foi em torno de 420 votos para cima, então muito superior. Então, nós temos a probabilidade de aprovar sim. A CCJ, esse ano, vai trabalhar bastante, voltando de forma presencial, então a gente vai conseguir acelerar essas pautas conservadoras. Essa é a pauta prioritária para todos nós, porque senão o Brasil vai ficar à mercê de mais uma máfia do sistema eleitoral. Joel. Deputado, bom dia. Sem sombra de dúvidas, agora que se elegeu o novo presidente da Câmara, o Brasil volta a discutir o tema das reformas, as reformas econômicas aí prioritárias para o Brasil. Uma delas é a reforma tributária. Existe a PEC 45, que circula na Câmara, que une diversos tributos, aí federais, também estaduais. Vai muito de acordo com o que o próprio governo apresentou como uma proposta inicial de reforma tributária, une diversos impostos e cria um imposto sobre valor agregado.
Ao mesmo tempo, os setores dos serviços, o setor de serviços tem se colocado contra, porque vai baixar a carga tributária, que hoje é muito alta para a indústria, e vai aumentar mais a dos serviços. Como é que o senhor se coloca aí nessa discussão? Olha, na verdade, a reforma tributária ela vem sendo discutida desde o primeiro trimestre, né, do ano da legislatura. Né? Aí o ano passado acabou ficando travado pela pandemia e eu me coloco favorável à reforma tributária. Tenho encaminhado aí algumas reuniões com o presidente também se coloca favorável, só que, evidentemente, algumas coisas serão dilapidadas. Sempre haverá o conflito interno e o conflito externo de todas as questões. Eu defendo que seja aprovada até o primeiro semestre desse ano. Vini. Deputado, bom dia. Queria fugir um pouquinho desse assunto de eleição na Câmara e falar sobre um episódio recente que o senhor se envolveu com uma companhia aérea durante um voo. O senhor teria se recusado ali a utilizar a máscara, que era obrigatória neste voo, e aí a companhia aérea pediu que o senhor se retirasse deste voo. Queria que o senhor pudesse dar a tua versão, o do porquê não utilizar a máscara no voo e o que de fato ali aconteceu. Claro. Bem, primeiro eu não fui retirado do voo que eu não tinha embarcado. Eu estava lá em cima no balcãozinho de embarque ainda. Então a mídia já mentiu nesse ponto. Né? Me retirar do voo é diferente de eu não embarcar. Segundo, que eu não utilizo a máscara porque, sinceramente, são dois fatores. Primeiro, que eu sinto dor de cabeça depois do uso prolongado. E segundo, que eu odeio essa focinha biológica. Se você recomendasse o uso da máscara, tivessem artigos que de fato comprovassem que o uso dela funciona, impede que você seja infectado, até pode impedir que você venha a transmitir o vírus. Pode reduzir essa carga viral quando você expelir o vírus. Agora, que você não seja infectado, se você está usando a máscara e acredita que funciona, então você tem que confiar naquilo que você está usando no seu gosto. Não adianta querer forçar o outro para utilizar. Agora, salvo o caso lá do avião, eu tenho a dispensa médica. Eu falei, olha, eu tenho a dispensa, mas eu não tinha embarcado. A menina começou, claramente, uma menina militante da esquerda, assim, ela me reconheceu assim, que a esquerda me odeia, eu pouco me importo com a opinião da esquerda, e eu vi que ela começou a se alterar demais, eu permaneci calado. Eu que chamei a Polícia Federal, não foi ela que mencionou, eu falei, olha, você pode acionar a Polícia Federal se quiser, para que a gente possa esclarecer todos os fatos. Então, distorceram demais o fato. E falo aqui, se eu tivesse embarcado no avião, provavelmente eu não desembarcaria mais. Até porque a dispensa não é um favor. É a Lei Federal 14.019, que obriga o uso da máscara. Dentro dessa lei existe um dispositivo que desobriga o uso em aplicações, né, caso recomendações médicas sejam ali dadas por escrito, fisicamente ou então digitalmente. Ô, deputado, o senhor não acredita na eficácia da máscara? Não acredito. Por qual razão? Olha, quantas vezes você foi atendido por um médico, mesmo gripado, né, passando mal em uma UPA ou qualquer hospital com máscara? Se você tentar lembrar aí, fatalmente você não vai chegar a nenhum tipo de cenário favorável, porque eles nunca atendem. Geralmente eles se limitam a utilizar as máscaras porque é obrigatoriedade, já que o paciente está exposto a utilizar em centros cirúrgicos, mas ou então em uma área de alto risco de agente biológico. Né? Não precisa ser cientista da área para saber. Mas qual que é o estudo? Qual é o estudo que embasa essa sua fala? Eu posso te dar um aqui, Paulo. Por favor. O estudo de Copenhague. O estudo dinamarquês. De 6 mil pessoas. Esse estudo dinamarquês, é super refutado, eu já li ele mais de 3 vezes, reli. É um estudo que foi feito para mais de 6 mil pessoas. E a conclusão do próprio autor nesse estudo, eu vou ler essa conclusão do autor, que ele diz o seguinte: Yet the findings were inclusive, o que significa que não está concluído. Inconclusive, perdão. E aí ele diz o seguinte: The most important limitation is that the findings are inconclusive. Isso é a conclusão do próprio estudo, que foi rechaçado por inúmeros cientistas. Eu acho só o seguinte: a gente pode aqui debater, eu estou 100% disposto a isso, a gente debater essas regras que o poder público utilizou e despendeu ao longo da pandemia. Então, por exemplo, você está num lugar aberto, você precisa obrigatoriamente usar máscara num lugar aberto que você está lá sozinho, enfim, isso é questionável, porque, enfim, muito provavelmente você não pegue o vírus ou não transmite o vírus dessa maneira, porque você está lá sozinho num lugar aberto. Agora, o ponto que eu acho que é importante a gente reiterar aqui é que não se pode, e não há nenhum estudo que se comprove isso, de mostrar que a máscara não protege e não funciona. Porque se isso realmente fosse verdade e a máscara ela não nos protegesse,
É simples, como bem o deputado disse. É só a gente enxergar uma cirurgia. Para que um médico usa uma máscara para fazer uma cirurgia na gente, se a máscara não protege? A máscara, ela protege. O que nós podemos questionar é as medidas do poder público ao longo desse processo que talvez tenham sido incoerentes, que talvez tenham sido inconclusivas. Aí eu concordo. Agora, a gente dizer aqui que máscara não serve para nada, aí eu acho que é importante a gente fazer uma pontuação. Então deixa eu fazer a pontuação, Paulo. Vamos lá. A gente não está dizendo que máscara não serve para nada. Vamos ao estudo, tá? O que o estudo diz, uma coisa é você pegar os dados do estudo e a outra coisa é você pegar a conclusão do autor. Os dados do estudo são absolutos, são fatos. A conclusão do autor é uma opinião, tá? E aí, dentro da comunidade científica, você vai ter várias opiniões. Assim como você tem vários cientistas que criticaram os estudos, você tem vários cientistas que apoiaram o estudo. O dado que o estudo mostra foi que você tem com máscara cirúrgica, que não é a máscara que a maioria das pessoas usa. Você estava vendo ontem o presidente da Câmara, todo mundo dentro da Câmara usando uma máscara de pano, que não é uma máscara cirúrgica, mostrando que 1,8 dos participantes usando máscara cirúrgica contraíram a doença e 2,1 no grupo de controle. Significa que a máscara cirúrgica ela gera um pouco mais de proteção, sim. O tamanho dessa proteção não é realmente conclusivo, porque mesmo com um grupo de 6 mil participantes, não é um sample suficiente. Perdão? Tem muita gente utilizando máscaras mais cirúrgicas, inclusive para andar na rua. A gente está acompanhando isso aqui. Aí é outra discussão. O fato é, mesmo a máscara cirúrgica tem uma efetividade que não é uma efetividade espetacular. Tá? Isso já foi comprovado em... Não, o estudo fala que a efetividade é de mais de 50%. O próprio estudo dinamarquês citado aqui fala que a efetividade é de mais de 50%. Eu posso fazer a conta aqui, eu estou lendo para você. É de mais de 50%. Mas sabe qual que é o ponto central nessa discussão, disseram que seguiram a recomendação e conseguiram. O ponto central nessa discussão é o seguinte, gente, deixa eu pontuar uma coisinha rápida, Paulo Figueiredo. Não, eu estou disposto a debater. O meu ponto não é esse. Eu só acho que a gente debate o ponto errado da gente descredibilizar a máscara e não as regras do poder público, entendeu? São coisas diferentes. Mas vamos... credibilizando é o estudo. Vamos deixar claro aqui, gente. Um estudo que está sendo muito questionado. Já foi questionado pela comunidade científica, Paulo, Joel. Vamos lá. Em seguida eu passo para o deputado. Depois a gente passa para o deputado também. Existe um estudo aí que relativizou e levantou dúvidas sobre o uso da máscara. A gente entrevistou aqui no Morning Show, inclusive, o doutor Paulo Porto, que inclusive não é um defensor do isolacionismo nem nada disso, mas ele mesmo viu problemas sérios nesse estudo que o Paulo Figueiredo levanta aí, que o deputado também levantou como sendo contra máscaras. Então, até ele viu problemas seríssimos no estudo. Há um quase consenso na comunidade científica de que sim, a máscara é eficaz. Qualquer cobertura ajuda a diminuir um pouco a chance. O que existe, aí sim, é óbvio, ciência nunca é absoluta. Sempre vai ter uma ou outra pessoa pensando o contrário, sim, perfeito. Claro. Do ponto de vista da discussão teórica, é assim mesmo que acontece. O que acontece é por que algumas pessoas escolhem justamente o lado minoritário. Daí sim, é por uma questão política. O deputado, me corrija se eu estiver errado, deputado, o senhor defende essa posição por uma questão política, acima de tudo. E se o estudo aparecer, nem sabe direito qual que é o estudo, não é um cientista da área, não está debruçado sobre a literatura da área, mas é um compromisso político que determina a sua crença, assim como é com grande parte das pessoas. Assim e é isso que tem que ser discutido. É o lado político da coisa. Por que uma facção, um lado da discussão política brasileira, escolheu, como princípio quase, adotar posições ultrasectárias em questões científicas sem a menor embasamento? Essa é a grande discussão. Por que isso aconteceu com Trump? Por que isso acontece com Bolsonaro? Porque a negação, levantar teses falsas sobre vacina, levantar a ineficácia da máscara, dizer que a pandemia nem existia lá no começo, depois de 220 mil mortos, ficou complicado, mas é esse tipo de coisa. E é isso que tem que ser discutido. Deputado, para que fazer isso? Deputado, queremos te ouvir. Olha, se nós formos entrar nessa esteira de discussão, primeiro que a discussão é muito complexa e ampla, mas evidentemente qualquer um aqui já ouviu falar no termo de análise comportamental em massa e engenharia social. Você acredita naquilo que você é bombardeado por todos os lados sem tempo de pensar, isso é um fato, inarredável. Se você acredita em um consenso científico que é veiculado diuturnamente, não te dando nenhuma alternativa para que você venha a supor coisas diferentes, ou então ter pelo menos a capacidade cognitiva de raciocinar, realmente você vai ser tomado por uma verdade que eles querem que você acredite. Ou estou errado? Agora, eu não estou aqui politicamente para não usar máscara. Eu simplesmente entendo e compreendo e acredito, nunca neguei o vírus, tampouco neguei a letalidade dele, só neguei
que a forma exponencial com que ela foi aplicada, usando o medo como aduto social, foi exagerada. Também tenho certeza, e como já dizia Winston Churchill, é uma mentira dá volta ao mundo antes mesmo que a verdade tenha tempo de se vestir. E, evidentemente, com o tempo, a verdade vai se sagrar campeã. A mentira tem circulado no WhatsApp, sem dúvida, sem dúvida. Desculpa. As mentiras têm circulado no WhatsApp, deputado. É vídeo dizendo que não tinha morto, que tinha pedra sendo enterrada. É vídeo no Ceasa dizendo que não tinha nada. É vídeo dizendo que a vacina... É gente no Zap dizendo que a vacina tinha chip chinês. É o número de mentiras e fake news é incontrolável. Agora, o deputado não precisaria ser veículo disso, mas escolheu ser. Porque eu represento uma parcela de forma pública e pelo sufrágio universal. Se eu não representar essa parcela de maneira contundente, eu não sirvo para nada. Então, eu preciso representar. Segundo, eu não estou aqui falando sobre correntes de WhatsApp, ou bom dia, boa tarde, boa noite, ou para que alguém alcance aí o seu mantra. Não é isso que a gente está buscando. O que eu estou querendo dizer é que a mídia oficial, assim classificada, ela veicula exatamente aquilo que as pessoas devem acreditar naquele momento. Isso é uma análise comportamental muito simples, né? Eu não preciso explicar isso, porque eu sei que os senhores também entendem isso, compreendem que a sociedade, infelizmente, desde que o mundo é direcionada para aquilo que deve ser direcionada. O efeito manada, ele é assim. As pessoas estão refém do próprio psicológico. Existe um estudo que, se você dobrar a máscara, colocar 2 máscaras dessa aqui, isso aqui é feltro. Isso aqui, até poeira passa por isso aqui. E eu não estou falando agora de máscara cirúrgica, estou falando da maioria que é utilizada. Se as pessoas utilizam 2 dessas, evidentemente filtrará mais o ar, menos agente biológico. Só que qualquer, erga omnes, qualquer tipo de agente biológico, você vai ter a barreira imunológica baixa, não precisa ser acadêmico. Eu sou da área jurídica, mas não precisa ser acadêmico da ciência para compreender que em biologia de 6ª série você aprendeu que barreira imunológica mantém o ser humano vivo, e nossos corpos são, de fato, containers de vírus e bactérias até mais do que células. Então, se você não tem o toque, a troca, né, entre agentes biológicos, você não se mantém vivo. Um dia você vai estar totalmente vulnerável a qualquer tipo de agente biológico. Perfeito. Né? Aí vai colocar para você que tem que usar a máscara, você vai ficar cada vez mais vulnerável e fraco, sanitizando o tempo todo. Claro que você tem que tomar as medidas sanitárias básicas, mas não ficar refém disso. Você vai ficar fraco. Um fato. Perfeito. Deputado Daniel Silveira conversou conosco aqui nesta manhã no Morning Show. Deputado, nosso agradecimento aqui pelo nosso papo aqui. Papo bom, dando oportunidade para todo mundo manifestar o que pensa. Essa é a característica do nosso programa. Obrigado, viu, cara? Abração para você e bom trabalho. Obrigado, bom dia. Valeu, obrigado.